Olá, começando aqui o nosso mergulho semanal, hoje na edição 27 da newsletter Descarbonização Competitiva. E olha, o material desta semana nos joga direto num cenário assim de contrastes bem gritantes. Exatamente. É quase um cabo de guerra, né? Sim, De um lado, aqui dentro do Brasil, a gente vê um trator que produz o próprio combustível, decisões judiciais importantes. coisas concretas acontecendo. Isso. E lá fora, os dados globais de emissões são um balde de água fria. Um lembrete de que a corrida é contra o tempo. Perfeito. Então vamos mergulhar nisso, começando pelas tecnologias que estão tentando mudar o jogo tanto no campo quanto na indústria. E a primeira parada é no agronegócio, com uma novidade que parece, assim, coisa de ficção científica. Um trator movido a metanol. Pois é, a New Holland apresentou esse protótipo lá na Alemanha e a ideia central é a tal da independência energética da fazenda. Independência energética, como assim? A propriedade rural poderia usar sua própria biomassa, sabe? Restos de colheita, por exemplo, para produzir o combustível do seu maquinário. Ah, entendi. É uma solução muito pragmática para um setor que é super difícil de eletrificar. Imagina só, um trator elétrico no meio do Mato Grosso a quilômetros da tomada. Não funciona, né? Faz todo sentido. Mas isso não cria, talvez, uma dependência de um tipo específico de biomassa? E o custo para um produtor montar uma mini usina de metanol parece ser bem alto. Ótima pergunta. Inicialmente, sim, o investimento é considerável. Provavelmente faria mais sentido para grandes grupos ou cooperativos. Mas a tecnologia tem um detalhe bem interessante. A combustão do metanol é quimicamente muito parecida com a do nosso etanol. Certo. E isso abre uma porta para que os motores flex, que a gente conhece bem aqui no Brasil, comecem a aparecer em máquinas agrícolas pelo mundo. Ah, então a inovação é mais ampla. Exato. Não é só o combustível, mas a flexibilidade que ela pode trazer, alinhando sustentabilidade com uma vantagem econômica clara para o produtor. Interessante. E ainda no agro, mas olhando para a pecuária, a Embrapa está focada num dos maiores desafios do Brasil, o metano do gado. As pesquisas envolvem desde aditivos na ração até melhoramento genético. Isso é mesmo eficaz? É um ataque direto a uma das nossas fontes de emissão mais críticas. Mas é importante colocar em contexto, sabe? A primeira grande ação para reduzir emissões na pecuária, e que já acontece, é o confinamento e o controle da dieta do gado. Só essa medida, que também aumenta a produtividade, já pode cortar as emissões em mais de 50%. Pera, mais de 50%? Sim, Só com o manejo de dieta. Nossa, esse dado é impressionante. é porque um gado mais produtivo emite menos por quilo de carne produzido. O que essas novas pesquisas da Embrapa buscam, com taninos, óleos essenciais, é ir além. É o ajuste fino. É o ajuste fino, a otimização da otimização. Se a gente já cortou metade, como é que a gente pode cortar mais 10, 15%? Entendi. É a ciência buscando ganhos que, na escala do rebanho brasileiro, se tornam gigantescos. É incrível ver a tecnologia avançando no campo. Mas a emissão não vem só de lá. Quando a gente pensa nos produtos do agro, eles precisam ser transportados. E aí, a gente entra no que a própria newsletter chama de calcanhar de Aquiles da descarbonização. O transporte rodoviário. Exato. Os números são pesados. 65% das cargas no Brasil andam em caminhões, gerando 90% das emissões de todo o setor de transportes. E aqui a complexidade aumenta bastante. Não existe uma bala de prata. A eletrificação total de caminhões pesados, de longa distância, ela esbarra em 3 muros. Custo da bateria, autonomia limitada e, claro, a falta de infraestrutura de recarga. Certo. Por isso, a estratégia mais inteligente é pensar num portfólio de soluções. Essa ideia de um portfólio parece fazer sentido, mas não corre o risco de, sei lá, atrasar a transição completa? Se as empresas continuam investindo em biocombustíveis, isso não tira o incentivo para resolver os problemas da eletrificação em larga escala? É o dilema do bom contra o ótimo, né? A questão é que o ótimo, a eletrificação total, ainda está há uma década, talvez, de ser viável para longas distâncias. E enquanto isso, a gente tem soluções boas que podem ser implementadas hoje.
Que seria? Verde de altíssima qualidade para as viagens longas e a eletrificação para rotas mais curtas, operações dentro de cidades. Uhum. E sobre esses biocombustíveis, a análise faz um esclarecimento que eu achei fundamental. Qual? Existe uma percepção de que o biocombustível misturado ao diesel é só uma solução de transição. E é, mas o uso de 100% de biocombustível, como o HVO puro, é uma solução final. Em termos de emissões, é uma tecnologia net zero, tão eficiente quanto a eletrificação. Mudar essa percepção é crucial, então. Totalmente. Ok, então a eletrificação para longas distâncias ainda é um desafio. Mas para esses nichos que você falou, isso já está acontecendo na prática. Já está acontecendo sim. O material cita um exemplo perfeito: a parceria da operadora logística Gelog com a gigante química BASF. Certo. VE 1200T para um projeto piloto. Isso é um laboratório em mundo real, sabe? Você tem a dona da carga e a empresa de logística trabalhando juntas num ambiente controlado para validar não só a tecnologia, mas todo o modelo de negócio. O custo, o tempo de recarga, a manutenção. Exato. É assim que a mudança começa, em nichos controlados para depois ganhar escala. Saindo da estrada e entrando na indústria pesada. Mineração. Um estudo do BCG que a newsletter destaca aponta um potencial de redução de 90% das emissões do setor em 25 anos. É gigantesco. É gigantesco. Mas o preço é alto. 100 bilhões de reais em investimentos. Uau! E é aqui que a conversa fica realmente interessante. Porque a gente tem duas filosofias quase opostas aparecendo. O estudo do BCG propõe essa rota de investimento massivo, eletrificar a frota da mina, usar energia renovável, apostar em hidrogênio verde. Basicamente pegar o sistema atual e trocar a fonte de energia por uma mais limpa. Perfeito. Essa é a abordagem mais óbvia. Mas tem a outra. Que é? A própria newsletter traz o exemplo da Vale, que está desenvolvendo uma tecnologia para aglomerar o minério a frio. A frio? Como assim? Pensa em fazer um bolo. O processo tradicional é misturar e levar para o forno, que gasta uma energia, assim, absurda. Certo. O que a Vale está fazendo é criar uma receita nova, onde os ingredientes se juntam e endurecem a frio, sem precisar do forno. Uau! Então eles não estão trocando o forno a gás por um elétrico. Não, eles estão eliminando o forno. Que incrível. Então é a diferença entre otimizar o sistema E reinventar o sistema, exatamente. A inovação da Vale ataca a emissão no coração da produção. É um caminho muito mais poderoso, mas também mais arriscado, né? E fechando essa cadeia, o que acontece no fim da vida útil dos veículos? O material fala de uma colaboração para estruturar a reciclagem, principalmente das baterias. Isso se conecta com a mineração, certo? Reciclar mais significa minerar menos. Totalmente. Uma estratégia de descarbonização séria precisa olhar o ciclo de vida inteiro. A circularidade é a peça que faltava. Criar uma cadeia de reciclagem de baterias é vital, não só pela sustentabilidade, mas porque é uma oportunidade econômica gigantesca. Certo. Cada bateria reciclada significa menos necessidade de extrair lítio, cobalto, níquel, os tais minerais verdes. Reduz a pressão sobre a mineração. Ok, vamos mudar o foco da tecnologia para as regras do jogo. E aqui tivemos uma notícia de enorme impacto no Brasil. O Supremo Tribunal Federal deu um sinal verde definitivo para o RenovaBio, nosso programa de biocombustíveis. E aqui a gente vê aquele contraste que falamos no início em ação. Enquanto o debate global sobre precificação de carbono patina, o STF, com uma decisão unânime, blindou um dos maiores mercados de carbono do mundo, que é o de CBIOS. Que na prática são os certificados que as usinas ganham por produzir energia limpa, né? Exato. E as distribuidoras de combustíveis fósseis são obrigadas a comprar esses certificados para compensar suas emissões. Então a decisão do STF basicamente diz para o mercado: podem investir pesado em etanol, biodiesel e biometano, porque essa regra veio para ficar. É isso? Perfeitamente. É a segurança jurídica que o investidor precisa para planejar projetos de 10, 20 anos. Solidifica uma vantagem competitiva imensa do Brasil. E não foi só isso.
A newsletter cita outras políticas, como um decreto que exige critérios ESG nas compras do governo. Qual o impacto real disso? O poder de compra do Estado é uma ferramenta subestimada, mas potentíssima. Ao exigir produtos com selo de sustentabilidade, o governo cria uma demanda firme e previsível. E incentiva a cadeia toda a se adaptar. Sem gastar um centavo a mais. É usar o dinheiro que já seria gasto para acelerar a transição. Vimos também investimentos em transporte público no Nordeste e monitoramento de riscos climáticos, mostrando um foco tanto na mitigação quanto na adaptação. E é exatamente aqui que o contraste se torna brutal. Enquanto o Brasil parece arrumar a casa, a visão global que as fontes trazem é desoladora. O Global Carbon Project prevê um novo recorde de emissões de combustíveis fósseis para 2025. E 60% da eletricidade mundial ainda vem de fontes fósseis. É um número muito alto. Esses dados mostram o tamanho da inércia do sistema energético global. O crescimento das renováveis, por mais espetacular que seja, ainda não consegue suprir todo o aumento anual da demanda por energia no mundo. E o resultado é que o consumo de fósseis continua crescendo. Em termos absolutos, sim. E isso levanta uma reflexão incômoda que a newsletter provoca. Sobre a contabilidade das emissões. Exato. A gente vê um aumento do consumo de carvão em países em desenvolvimento, como na Ásia. Mas, em grande parte, esse carvão está sendo queimado para produzir os bens que nós, no Ocidente, consumimos. O celular, a roupa. O eletrônico. A pergunta que fica é: essa emissão é responsabilidade de quem produz ou de quem consome? É uma provocação e tanto. Contabilizar as emissões no consumo mudaria radicalmente o mapa da responsabilidade climática global. Mas voltando para o nosso potencial, em meio a esse cenário, um estudo do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, diz que o Brasil poderia zerar as emissões líquidas até 2040. Isso é realista? É ambicioso, mas é baseado nos nossos ativos. O caminho se baseia em duas alavancas principais: zerar o desmatamento e expandir massivamente as fontes renováveis. Apresenta a descarbonização como um projeto de desenvolvimento, não como um fardo. E para sustentar essa visão, temos os dados da Embrapa Territorial, né? Eles mostram que 66,3% do nosso território ainda é vegetação nativa preservada. E o que esse dado nos diz, na prática, que o agronegócio brasileiro, que é frequentemente visto como vilão, já é, por lei, o maior guardião de florestas do país. Certo. O pilar está aí, temos a terra, a tecnologia e agora, com o RenovaBio, o incentivo econômico. E tem um dado na análise que é, assim, de cair o queixo. Qual? A área que é preservada por lei dentro das fazendas no Brasil, ela é maior do que metade de todo o continente europeu. Uau, peraí, repete isso. É isso mesmo. Maior que metade da Europa, só a área de reserva legal em propriedades privadas. Exato. Nossa, quando a gente pensa na imagem do agro brasileiro lá fora, essa informação muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Mostra que é totalmente possível desvincular o aumento da produção da expansão da fronteira agrícola. E claro, para tudo isso virar realidade, precisamos de dinheiro. A newsletter destaca a atuação do BNDES, fechando 2,1 bilhões de reais em acordos para restauração e renováveis. E também da filantropia, com a Open Society Foundations. São tipos de capital diferentes, certo? Sim, e ambos são cruciais. O BNDES, como banco de desenvolvimento, tem um papel de sinalização. Quando ele direciona um volume grande de capital para uma área, ele está dizendo para o setor privado: aqui tem uma oportunidade segura e estratégica. Ele atrai o grande capital. Isso. Já o investimento da Open Society foca na outra ponta, na dimensão social, na transição justa. Eles buscam garantir que os benefícios dessa nova economia verde cheguem às comunidades indígenas tradicionais que sejam lideradas por elas. Um cuida da escala, o outro cuida da equidade. Exatamente. Resumindo a nossa conversa, então, foi mesmo uma semana de contrastes.
O Brasil mostra um potencial enorme com avanços concretos em tecnologia, regulação e financiamento. Mas o relógio global continua correndo e os dados mostram que a janela de oportunidade está se fechando rápido. E isso nos deixa com uma reflexão final que conecta tudo que a gente discutiu. O trator a metanol, os novos processos na mineração, os CBIOS. A maioria dessas soluções são inovações incrementais. Elas otimizam os sistemas que já existem. Certo. Tornam tudo mais eficiente. Exato. A pergunta provocativa que a análise deixa no ar é: essa otimização gradual, por mais inteligente que seja, ela vai ser rápida o suficiente para a escala da crise climática que a gente tem? Ou será que a verdadeira transição vai exigir uma reavaliação muito mais fundamental dos nossos próprios modelos de produção e consumo? Uma excelente pergunta para ficarmos pensando. Com ela, encerramos a nossa análise desta semana. Agradecemos muito a companhia. E voltamos na próxima semana com um novo mergulho na newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.